Olá, bem-vindos a mais um podcast Voz Literária. Estamos aqui hoje para falar sobre como contar histórias. Hoje o nosso convidado muito especial é o Fábio Medeiros, ele que é cronista, é meu conterrâneo, é um prazer, Fábio, ter você aqui. E antes da gente continuar a conversa, eu quero me apresentar. Eu sou a Tayane, a Tay, né, como muitos me chamam. Eu sou escritora também de livros de crônicas, poesia e também infantil, que vai ser publicado esse ano. E, além disso, eu quero agradecer também ao Colégio de Curso Gauss, que tem patrocinado aqui o nosso podcast, né, porque acredita, assim como nós, no poder transformador dos livros e da escrita. E, Fábio, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui no podcast Voz Literária. Estamos aqui com seus 2 livros, né? Depois você vai falar mais sobre eles. Ambos são livros de crônicas, não é isso? Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse gênero específico, gênero de crônicas, assim. Conta o que caracteriza esse gênero. Tayane, Tay, antes de mais nada, boa tarde. Agradeço a oportunidade, esse espaço. E é sempre bom, né, poder falar de literatura. Sua pergunta foi o que mesmo? O que caracteriza aí o gênero de crônica, assim? Olha, eu queria ter toda uma conceituação pronta, né, uma definição pronta do que seria uma crônica e suas principais características. Mas a verdade é que eu não tenho. Eu não sou vamos dizer, um conhecedor profundo do estudo do estilo, né? Eu, quando comecei a escrever crônicas, foi de forma um tanto intuitiva. E depois dos textos prontos que um amigo me disse que não, isso é uma crônica, né? Então foi algo que eu não sabia, assim, mas eu posso dizer que crônica ela é o relato de um momento, de um fato, de algum acontecimento simples ou complexo, em que o autor ele emite sua opinião, né? Ou seja, é algo que é contado através de uma narrativa, não uma simples narração. Você pode ver uma pessoa atravessando a rua, disso saiu uma crônica, um campo de futebol vazio no meio de uma pandemia, né, como uma bela crônica que você escreveu, né, o cronista da pandemia. Então, tudo pode virar crônica. E é interessante, né, porque quando a gente estava conversando sobre o tema aqui do podcast, eu sugeri a Fábio que fosse o tema Como Contar Histórias, né, que é o tema de hoje, que é da inspiração ao texto, né? E quando eu falo em cronista, eu penso muito nessa parte. É um contador de histórias, é um contador de causos, né? Digamos Exato. assim. Quando a gente vai... Eu vejo muito, por exemplo, eu tenho um exemplo de cronista que não escreve, na verdade, que é minha avó, por exemplo, Perfeito. que é o contador de histórias que conta um caso que ela viveu e daquilo tira alguma coisa. O avô do meu esposo também tem muito essa característica de contar histórias. Então, o cronista, ele é essa pessoa que vive um determinado momento e daquilo ali ele consegue colocar aquilo no texto e trazer alguma reflexão sobre aquilo, ou não, ou fica muito, né? É tanto para ele quanto para quem está lendo, você pode tirar algo diferente também. Então, é desse contar histórias que nós vamos conversar aqui hoje. Né? Não é uma história, a gente não vai falar aqui de um romance que tem um estilo específico, né, de você contar histórias, Muito mas bem definido, né? Isso, muito bem definido ali como você conta um romance, né? Tem as técnicas, os métodos, mas hoje a gente vai falar dessa crônica, dessa contação de causos, né, Fábio? Acho que a melhor definição é essa, contação de casos. Contação de casos. E como é que surgem essas inspirações assim para você, né? Essas histórias surgem realmente do seu dia a dia ou você busca intencionalmente algo para escrever? Como é que funciona isso para você? Comigo é tudo muito espontâneo, assim como de forma espontânea eu escrevi o primeiro texto, né? Que ainda me lembro. E acontece no dia a dia. Às vezes, do nada, do estalo, vem uma frase, isso dá um texto. Eu vou e escrevo. Mas, assim, procurar algo, não vou escrever sobre isso especificamente, não é minha praia, né? Então, sempre acontece de ocorrer a ideia. Vou dar um exemplo aqui, né? Já que a gente se conhece há bastante tempo. Uma vez no trabalho eu postei uma frase que eu achei interessante, né? Eu construí a frase, um evento que aconteceu comigo no período que eu trabalhei em uma outra cidade. E eu coloquei na época no Pandio, né? Tipo o MSN que a gente tinha no trabalho. Sim. Coloquei a frase lá e você olhou assim e falou, isso dá um texto massa. Eu falei, mesmo. Eu apaguei a frase, né? Para ninguém mais ver. E fui lá e escrevi o texto. Ou seja, escrevi todo um texto para justificar uma única frase. Né? Então acontece isso. Então não tem uma regra, não tem
às vezes uma frase me ocorre, uma cena me ocorre, tudo isso vai virar ideia. Assim, eu nunca procuro. Obviamente que qualquer pessoa, né? Se você estudou, você entrou, saiu da escola, fez um vestibular, se alguém lhe propor, você vai fazer o Enem, você vai ter que fazer uma redação. O tema está lá, você tem que falar sobre aquilo. Então, eu acredito que qualquer pessoa possa fazer isso sem problema algum. Agora, eu não vou atrás de um assunto específico para eu comentar. Só para exemplificar melhor, 2 eventos recentes, né? Sábado eu fui no estádio de futebol com meu pai, sem nenhuma intenção de escrever nada, absolutamente nada. Eu estava lá e a gente começou a contar algumas histórias, né? E no momento que ele foi e falou, né, que eu estava comentando do jogo, que ele começou a falar que quando eu era criança, eu ficava gritando, né, gol, mesmo sem saber quem estava jogando. E no mesmo momento, o time que estava jogando naquele momento fez um gol e por instinto eu gritei gol. Aí ele perguntou quem está jogando, eu falei, não sei. Ele falou, a criança não mudou. Então naquele momento eu falei, pronto, eu já tenho um outro texto. Então assim, é muito de momento, de estalo mesmo. Assim, eu não procuro um tema para falar, né? Como um jornalista vai a campo atrás de uma determinada matéria sobre determinado... Eu não tenho essa rotina, né, de escrita, de me testar assim. Não, é coisa de momento, são os estalos que aparecem e a partir daí eu desenvolvo. Eu acho que isso depende muito também do estilo de escrita do cronista, no caso. A gente sabe que tem cronistas, por exemplo, jornalísticos, né, que já vai para políticos também, que já pega ali uma situação política, né, para criar um texto. Tem outros muito ligados ao esporte, né, muitos cronistas ali focados no esporte, então já tem aquele ambiente que, de certa forma, gera os gatilhos para a escrita, né? Favorece, né? Isso. E no seu caso é bem parecido com o meu também, que é vivências do dia a dia, né? Perfeito. Teve um texto que, na verdade, eu não escrevi, mas eu vou só falar da ideia, porque eu não escrevi ainda, mas um belo dia eu saí e sozinha, né? Sem filho, sem marido, fui fazer algo na rua, aí eu tinha sorveteria ali e eu falei, vou tomar um sorvete. E foi a primeira vez, depois de muitos anos, que eu tomei um sorvete sozinha e eu me senti, ao mesmo tempo que eu me senti culpada, eu falei, poxa, eu não estou tomando sorvete com meus filhos sempre pedem, né? Eu falei, poxa, eu não estou tomando sorvete com os meus filhos, mas eu também pensei, a mãe tem que fazer umas coisas dessas de vez em quando. Aí eu falei, poxa, isso aqui daria uma crônica legal, né? Falar da maternidade, para falar dessa coisa, porque a gente fica muito preso aos filhos, realmente, às vezes a gente se sente culpado por fazer uma coisa que é prazerosa para a gente, mas a gente achar que tem que ser feito junto com eles. Mas acabou que eu não escrevi depois, mas é uma ideia que está aí no ar e eu ainda não parei para escrever. Mas são ideias e surgem assim, né? De coisas que a gente vive, alguma situação que a gente passa, um detalhe que você observa em casa, uma frase. Eu também... Acontece muito de frases, né? Que pessoas falam alguma coisa e você fala, nossa, isso aqui daria uma crônica. Ou então, uma situação que você passa. Tem uma frase do Ariano Suassuna que diz assim, tudo que é ruim de passar é bom de contar. Né? Essa eu conheço. E tudo que é bom de passar é ruim de contar. Então, assim, quando você passa por uma situação complicada ali, aí depois você fala assim, rapaz, isso aqui eu vou escrever sobre isso, que vai dar uma coisa boa para contar para o outro, né? Já aconteceu algo assim parecido com você? Sim, o perrengue chique, Isso. O perrengue chique, ele é bem interessante, sim. Nessa fala de Ariano Suassuna, é interessante que ele coloca, se você for contar para amigos que você fez uma viagem para a Europa, que essa viagem foi maravilhosa, que foi perfeita, em 5 minutos as pessoas estarão entediadas. As pessoas estarão entediadas, né? Tipo assim, de alguma forma soa até como, tá se exibindo, tá não sei o quê. Agora, se você começa a contar algo, né? Perrengue que você tenha passado, perdeu bagagem, perdeu o passaporte, isso e aquilo, então aquilo ali passa a ser engraçado para a pessoa, né? Esse drama humorístico, né? Esse drama e você sempre quer contar, né? É uma situação que vejo você vê alguém, deixa eu te contar um caso que aconteceu comigo. E você quer contar, então a gente sempre tá imaginando essas situações, né? Outra coisa que você perguntou, fonte de inspiração, inclusive tem nesse livro último, né? O melhor livro da minha rua, tem um texto que ele é simplesmente um sonho, do início ao fim. Eu tive um sonho, eu acordei, eu falei, cara, que interessante. Aí, depois que eu acordei e tal, no decorrer do dia eu fui escrever a história já veio pronta. Então, ela foi concebida toda no sonho. Eu simplesmente narrei um sonho que eu tive. E quem começa a ler não sabe que é um sonho, só vai descobrir que é um sonho no final, entendeu? Então, você vê que fonte de inspiração é isso. Eu já escrevi algumas coisas, né, com essa característica de algo que deu errado e tudo, mas desse livro aí tem de uma viagem que eu fiz de Feira de Santana para Barreiras, uma época que foi bem complicada, que eu ia perdendo o ônibus e tudo, por
causa do itinerário do ônibus, né? Marcava, eu estava esperando o ônibus de Salvador a Barreiras. E esse ônibus não aparecia. Eu fiquei meia hora e chegou um ônibus, né? Da empresa que eu tinha comprado a passagem, fiquei esperando e nada do ônibus, né? Que eu esperava aparecer. Aí meia hora depois eu vi que assim tinha chegado um ônibus e esse ônibus ficou lá, né? Uma fila enorme, muita gente se espremendo, entrando nesse ônibus e tal, aquela maior dificuldade. Aí eu falei, bom, já que é da mesma empresa, eu vou perguntar pro motorista se ele tem notícia do ônibus que vai para Barreiras, né? Porque estava escrito Salvador Posto Rosário. Eu não sabia. Aí quando eu cheguei lá, falou, eu tô esperando o ônibus para Barreiras, já sabe se passou. Ele falou, não, o ônibus para Barreiras é esse. Falei, espera aí que eu vou pegar minha bagagem. Saí correndo desesperado. Ele, vai logo que eu já estou saindo. E quando eu entro no ônibus, para eu conseguir chegar até minha poltrona, deu um trabalho danado, né? O corredor estava apinhado de gente. E quando eu chego na minha poltrona, tinha 2 meninas sentadas. E para tirar elas de lá foi complicado. Foi história. Foi história. Uma começou até a me ameaçar. Nossa. E, enfim. Então foi assim, por causa de um perrengue, acabou rendendo também uma história. Então tem muita coisa assim que nasceu... Por mais que eu tenha uma situação triste, né, um evento, eu procuro contar de forma leve, né, com humor que possa ser engraçado, né? É fazer graça, fazer piada de um drama leve, né? Certo. Claro. E então, na verdade, você não tem assim digamos assim, um ritual de escrita, né, Fábio? As coisas vão acontecendo e você pega aquilo no ar e vai... E vou tomando nota, né? Nem sempre a gente consegue escrever naquele momento. Eu pego o bloco de notas do celular, anoto, deixo lá e quando a ideia é muito boa, eu largo o que eu estou fazendo e já faço na hora, né? Uma ideia promissora pode ficar para depois, mas quando a ideia já vem pronta mesmo, tudo pronto, eu adianto boa parte do texto ali mesmo, no celular. Eu também costumo anotar bastante no celular, assim, mas às vezes eu anoto ali, né, uma palavra-chave, uma frase-chave ali para depois lembrar daquilo, né? Exato. Então, como você escreve assim de forma mais espontânea, assim, quando você vive uma situação, então você nunca passou por um processo, digamos assim, que a gente chama de bloqueio criativo, né? Que é um momento onde você não tem inspiração, mas geralmente eu acredito que esse bloqueio criativo acontece muito quando você tem um objetivo muito específico, determinado. Por exemplo, eu tenho que escrever hoje, né? Eu tenho que escrever hoje. Eu acho que o peso de você falar eu tenho que escrever hoje e tem que ser algo bom, porque eu acho assim, enquanto escritor que você tem que tentar pelo menos escrever todo dia, nem que seja algo que você não vai publicar mesmo, algo que você escreve ali todos os dias um pouquinho. Isso ajuda até para você soltar as ideias, né? É treino, né? Mas eu acho que quando você tem um peso de eu tenho que escrever hoje e tem que sair bom porque eu vou publicar em alguma coisa, eu acho que isso acaba criando bloqueio. O que você pensa sobre isso? Assim, você já passou por alguma situação parecida? Eu concordo contigo plenamente. A obrigação de ter que fazer, você faz, mas o resultado você pode não gostar. Né? E eu acredito que tenha tudo para você não gostar, né? A vantagem de ter esse pensamento espontâneo, né? Situações espontâneas que te levam a escrever é bom, que você não tem essas amarras, né? Eu não tenho uma rotina de escrita, eu não vivo da escrita, eu não tenho esse hábito, né, de escrever sempre. É um hobby que eu levo a sério, né, obviamente. Mas eu vejo o bloqueio criativo por esse viés. Exemplo, alguém começa a escrever um romance. Ele já tem um projeto definido do que ele quer um romance. Aí ele se propõe a escrever 3, 4 horas por dia. Aí vai chegar em algum momento que com toda essa pressão ele não vai conseguir ir além. Como normalmente é crônica, né? É um texto curto, então você resolve ela muito rápido, né? Não tem essa de, vai ter bloqueio disso. Eu passo meses sem escrever uma única linha. Ou então você passa sem isso, não escreve, né? Também. Eu já teve situações, por exemplo, que eu tinha uma ideia ali, mas na hora de passar para o papel eu não consegui expressar aquilo que eu queria, mas eu parei e deixei. Depois fui fazer outras coisas. Mas é realmente muito diferente de um romance que você precisa ter todo Mas acontece também, né? Tem um texto que eu escrevi sobre isso, né? Essa coisa da escrita. Tem um evento interessante, né? Na época que eu fazia faculdade, estava na UNEB, eu e Ítalo, um amigo, né? Que a gente era da mesma banda, a Hipernova. E a gente estava no pátio com o violão na mão, o caderno, caneta, e estava tentando concluir uma música. E simplesmente não saía. Botava uma frase e não encaixava e tal. Ele falou para mim,
cara, não adianta forçar, com a gente não funciona assim. Aí eu peguei e parei. Aí a gente foi fazer outra coisa. Aí nesse mesmo momento me veio uma outra ideia. Aí eu comecei a escrever, peguei o violão, fiz um acorde para tentar, né? Eu sou bem ruim em música mesmo. Aí tentei expressar a ideia, ele foi, completou, eu peguei o papel e comecei a escrever a letra. E assim, dentro de meia hora a gente estava com música pronta, ou seja, totalmente espontâneo. Ou seja, o que a gente estava tentando, que estava colocando um esforço em cima para fazer, não fluiu. Outra coisa que eu sequer havia imaginado, ou seja, nasceu uma outra música no momento que a gente estava fazendo outra. E a música ficou muito boa. Às vezes em um momento que você sai daquele, né? Então já abre bastante a mente também, isso. E em relação à escrita, assim, Fábio, você acha que é um dom ou é algo que pode ser aprendido? Porque, assim, como você falou que não escreve todos os dias, às vezes passa meses sem escrever nada, né? E eu entendo que você precisa, de certa forma, ir aperfeiçoando. Se você tem um talento para algo, você tem que ir aperfeiçoando. Como é que você vê isso? Como é que você tenta melhorar os seus textos? Como é que funciona? Tayane, se é um dom ou se é... Não, eu vou começar com essa parte mesmo, porque eu já tive discussões intermináveis com alguns amigos sobre isso. Meu pensamento é bem simples e talvez até complexo em relação a isso, né? Tudo é uma questão de ponto de vista. Mas eu penso assim, eu começo dizendo sempre, as pessoas são diferentes, totalmente diferentes. E essas diferenças, elas se manifestam de formas variadas, né? Altura, tamanho, temperamento, comportamento, gosto, enfim, uma série de coisas. E todo mundo aceita isso numa boa. Mas quando se fala que as pessoas também são diferentes nas habilidades, aí muita gente discorda. Entra o discurso de que todo mundo pode tudo, de que todo mundo é capaz de tudo. E com isso eu não concordo, né? Sim. Aquele conceito de múltiplas inteligências eu acredito. Sim. E eu dou sempre o conselho, ou sempre o exemplo de música. Por mais que eu tivesse me esforçado, eu tive uns 3 professores de guitarra, fiz aula, treinei, me dediquei. Fiz tudo que eu poderia fazer naquele momento. Passei 10 anos numa banda, passei 10 anos tocando numa banda de rock e tal. E simplesmente melhorei um pouco, mas não o suficiente para ser considerado pelo menos razoável, né? Então eu permaneci esse tempo inteiro na banda por conta de amizade, mas quem tocava mesmo eram os meninos. No período que eu toquei guitarra, eu fazia guitarra base, mas tinha outro guitarrista bom que fazia os arranjos. Aí quando já não tinha mais espaço em guitarra, eu acabei indo para o baixo, que acabou sendo um instrumento que combina mais com minhas limitações, né? Só ficava ali marcando, tal, aquela coisa. Então a coisa fluía, tudo muito simples, mas bem feito. Então eu sempre uso o exemplo da música. O que faltou? Faltou empenho? Não. Faltou dedicação? Não. Faltou vontade? Não. Faltou gostar? Não. Então eu amo música, sou apaixonado por música, ouço música todos os dias, quase todos os momentos eu estou ouvindo música. Então é uma verdadeira paixão para mim a música. Ouço sempre. Agora faltou o quê? Para eu ter aprendido, apesar de ter tido professores excelentes. É isso que eu falo. Eu não tenho aptidão para coisa, eu não tenho traquejo para coisa. Eu não, de forma popular, eu não levo jeito, eu não tenho dom para aquilo. Então, eu acredito que algumas habilidades sejam inatas e que podem ser aprimoradas com o treinamento. Essa é a minha visão. Então, o futebol também está cheio de exemplo. O pessoal vai dizer, não, quem treina mais, se tal jogador treinou mais, ele vai ser o melhor porque ele treinou mais. E, na verdade, você tem jogadores que são submetidos ao mesmo ritmo de treinamento, ao mesmo tempo de treinamento, e, no entanto, nem todos são Ronaldos, Ronaldinhos, o Neymares, por exemplo. Né? Então, isso mas é porque eles treinaram mais. Aí você eu dou o exemplo de Romário. Romário não gostava de treinar e não treinava, e marcou mais de 1000 gols. Verdade. E aí, como vai explicar o talento de Romário? Então, minha visão para essa coisa é isso. E outro exemplo que eu dou em relação à minha própria escrita, não que eu ache que seja algo fantástico, mas eu acredito que dentro do comum seja algo notável, e talvez algo entre os notáveis seja algo simples. Né? Isso tudo depende do critério, do nível que você vai ser avaliado. Mas é algo que eu consigo fazer razoavelmente bem, que é escrever. Aí, se você me perguntar como você começa a escrever, eu não fiz nenhum curso de escrita criativa. É diferente de você fazer um curso de eletricista e sair desse curso e você está apta a trocar uma tomada, fazer uma instalação de uma residência, por exemplo. Eu não entrei em lugar nenhum
e saí de lá sabendo escrever. O único lugar que eu fui, que todo mundo foi, é a escola. Certo. Então, minha formação é única da escola. E desde criança entra a parte que você falou do contador de casos. Eu sempre gostei de contar piada, né? Contar história, aquele negócio. E quando eu percebia que estava todo mundo prestando atenção, então eu segurava o final para ser ali meio que dono da atenção, daquele suspense. Eu tinha aquela cadência para contar piada. As pessoas gostavam que eu contasse piada e tal, porque eu sabia contar. Eu não atropelava, né, o ritmo de contar o final antes da hora. Conseguia criar o suspense sem exagero. Então tinha a medida certa para contar piada. Então, é isso que, desde a infância, eu vi os outros contando, foi algo que está em mim e que ficou em mim. E um dia, eu simplesmente decidi. Tinha uma história que eu ficava contando pro pessoal, né? Essa coisa que eu gosto de contar, né? Que o humor é realmente minha praia, de tanto na escrita para falar. E aí, uma história que eu sempre contava com a galera, o pessoal ficava rindo. Aí eu falei, vou escrever isso para ver como é que é. E fui, coloquei no papel. E ficou legal. Para minha surpresa, ficou bom. E aí, eu não parei, né? Fui continuando escrevendo, um texto aqui, outro texto ali, fui reunindo alguns textos até que surgiu o primeiro livro, né? Que é Crônicas de um Autor Desconhecido. Crônicas de um Autor Desconhecido. E foi isso. Então, eu acredito, sim, que exista dom, que exista predisposição para determinadas atividades e que o treinamento, o esforço, a dedicação, ele vai melhorar. Certo. Mas você escrevia desde criança, Fábio? Não. Não, já vai escrever adulto. Entrei e saí da escola, nem de redação eu gostava de fazer, eu gostava mais da parte gramatical, né? Língua portuguesa, eu adorava gramática, análise sintática, morfológica, aquelas coisas eu sempre gostei bastante. Mas escrever não. Claro que aprendi as regras da redação, né? Mas você se considerava leitor nessa época da escola? Como é que era a sua relação com os livros? Na escola, eu lia os livros, né? Que a escola passava e um ou outro que uma tia minha me deu de presente, né? Então eu tive esse contato. E já gostei de cara, né? Então, depois disso, assim, claro, que não tanto quanto hoje, mas eu dei sequência, né? Fui comprando livros e tal, e continuei lendo. E é isso. Você falou aí que começou a escrever, não tinha feito nenhum curso de escrita para isso, né? E como foi que você entendeu que aquele texto que você escrevia era um texto que poderia ser publicado, virar um livro? Como é que você escreveu e falou isso aqui? Isso é bom. Na verdade, não Como é que foi isso? Que falei. Tudo começou na época do Facebook, né? Eu escrevi o texto e postei no Face. Foi um primeiro texto, né? Ele não está no livro, não. O título dele é Saúde nas Redes Sociais, né? Foi aquele período que tinha muita gente na cidade, lá em Bom Jesus da Lapa, eu acredito que aqui também, né? Foi uma febre nacional, muita gente passou a andar de bicicleta, né? Então começou aquela febre da bicicleta, todo mundo andando de bicicleta. Aquele foi o primeiro texto? Eu li esse texto. Pois é. Então eu comecei ali, assim, texto que foi para a rede, né? Que eu mostrei para a opinião do público, aquele foi o primeiro, de fato, foi o primeiro texto que eu postei. E assim, foi uma surpresa para mim, porque pela reação das pessoas, assim, me surpreendeu. Eu sabia que estava direitinho, por causa de regra gramatical. Eu sou muito cuidadoso com isso, não é coisa minha, assim, sempre, né? Tentar ser perfeccionista, fazer as coisas de forma bem correta. Eu fui e postei, eu fiz aquele texto, postei, né? Falando dessa... que as pessoas realmente estavam preocupadas em cuidar da saúde, ou vocês estavam preocupadas com os likes do Facebook, né? Naquela época, porque todo mundo que andar de bicicleta tinha que postar uma foto de bicicleta, a bicicleta suja de lama, a galera toda, aqueles negócios. Então, foi tipo uma crítica a isso. E a repercussão foi muito boa, assim. E teve uma pessoa que comentou, não sabia que você era escritor. Eu falei, pô, nem eu. E aí, eu falei, pô... Aí outro falou, porra, colunista Fábio e tal. E colocou, aí eu falei, cara, tá bom assim mesmo. E aí os amigos e pessoas nem tão amigas assim começou a comentar. Aí depois eu fui escrever outro texto e os comentários foram aumentando, os elogios e tudo. Aí chegou num determinado momento que um amigo, Anderson, né? Ele chegou e falou, cara, por que você não reúne seus textos e faz um livro de crônicas? Eu falei, é mesmo. Aí eu peguei os textos que eu tinha até aquele momento, reuni, mandei para a editora, fiz o orçamento, né? Sabe como é que é o procedimento. Aí o pessoal falou, não, vamos publicar. Aí depois que estava publicado, eu até fiquei assim, falei, porra, eu me precipitei, deveria ter esperado mais, né? Para ter trabalhado melhor o texto, excluído alguns, que hoje eu vejo que muitos aqui não resistiram ao tempo, né? Porque crônica tem essa característica de momento, de determinado momento.
E há certas coisas que elas passam e deixam de fazer sentido, né? Sim. Aqueles conselhos que você me dava de universalizar as coisas, de contar histórias que façam sentido para qualquer pessoa em qualquer lugar, né? Então, textos assim, eles tendem a sobreviver ao tempo. Então, tem muito texto aqui, por exemplo, alguns que eu cito músicas e tudo, quem for ler hoje talvez não faça o menor sentido. Na época fez bastante, mas hoje não. Então, crônica acaba que, vamos dizer assim, o local para exposição de crônica livro não acaba sendo, por assim dizer, o lugar mais viável, né? Claro que há textos que vão sobreviver ao tempo por conta da característica dele, mas se ele há for outros muito temporal, né? Igual, por exemplo, o meu texto que você citou da pandemia, que ficou ótimo, mas Perfeito, eu já tinha terminado, já tinha escrito meu livro e não ia publicar nenhum outro e passou, né? Então não faz sentido. Você perdeu o tempo da bola. Agora sim, claro, se você for fazer depois um livro de memórias e tudo, é interessante você colocar algo, pô, ela viveu a pandemia, foi um momento difícil e tal. Então, eu acredito também nesse valor histórico. Sim. Mas, pra gente olhar a coisa como crônica, tem coisa que realmente você vai ler no livro que esse aqui nem tanto, mas tem coisa que não vai fazer mais sentido, né? Então, inexperiência, tudo, mas valeu por ter sido Sim, com certeza. o primeiro livro, valeu ter começado, né? Então você começou a escrever e por meio das pessoas que começaram a falar ali nas suas redes sociais, você falou, opa, isso aqui tem... Eu acabei acreditando. Tem algo bom, né? Porque realmente é uma avaliação, né, que as pessoas fazem do texto que a gente escreve. E é interessante porque quando eu comecei a escrever, eu não sabia que eu escrevia crônica, né? E eu acho que aconteceu mesmo com você. Exatamente. E eu descobri que eu escrevia crônica quando eu li esse livro aqui que eu trouxe para indicar a vocês, que é o 200 Crônicas Escolhidas, do Rubem Braga. Esse livro é fantástico, assim. Você já leu ele, Fábio? Não. Ele é fantástico. Tem umas crônicas, assim... Nossa, incríveis, assim. A forma como ele escreve. Crônicas muito simples e que você fala assim, nossa, como é que esse cara tirou isso? É muito interessante, né? Como é que esse cara tirou isso daqui, sabe? E quando eu li esse livro, eu me identifiquei. Eu falei, cara, eu escrevo algo assim. Não que eu queira me comparar com o Rubem Braga, mas eu falei assim, o estilo, né? Eu falei, cara, eu escrevo assim, eu não sabia que eu escrevia isso, entendeu? Isso me impulsionou a escrever mais. Então, depois que escolhi esse livro, eu falei, não, vou escrever mais crônicas e passei a escrever mais. Depois do primeiro livro, né? Uma amiga, ela me presenteou com um livro de Rubem Alves, de crônicas também. Ou seja, fui ler meu primeiro livro de crônicas depois de ter publicado o meu, que é O Retorno Eterno. Eu acho que é esse, O Retorno Eterno. É um livro muito bom, por sinal. E eu tive a mesma sensação que você ao ler esse, né? Aí, quando eu fui ler os textos dele, alguns, inclusive, eu já conhecia até da internet, nessas correntes que se passavam antigamente, na época que a gente trocava e-mails e tal. Eu acabei identificando alguns textos lá que eu já tinha lido. E, de fato, embora não tivesse a mesma qualidade, claro, eu vou dizer, não, realmente é isso que eu escrevo. Eu escrevo crônicas. Você então, foi identifica, algo né? que eu me identifiquei. Falei, não, o estilo é esse, realmente é esse. Isso que eu escrevo é crônicas e não dá para dizer que seja outra coisa, né? E aí eu bato na tecla da importância da leitura nesse sentido, né? Porque assim, quando a gente está na escola, a gente é muito desatento, né? De modo geral. Adolescente, criança, ele não dá muita bola ali. Sim. O professor está ensinando ali o que é crônica. Tá, o texto lá. Aí você faz ali, aprende ali de qualquer jeito, poesia, tá, romance, aí tá, e vai, o negócio vai passando meio sem você se dar conta do que é aquilo. E eu acredito que tem muitos jovens aí que escrevem e não sabem que escrevem um texto literário. Porque ninguém nunca parou para falar, olha, isso aqui que você escreveu é um texto literário, isso aqui é uma crônica, isso aqui é uma poesia, isso aqui é um conto. Isso é um conto, né? Principalmente esses estilos mais... são mais curtos, né? São mais curtos, né? E eu acho que tem essa barreira ainda, né? Então, assim, eu acho que e quando você se depara com a leitura, que principalmente quando você cresce, sai ali da escola, que você vai ler por conta própria, escolher os seus livros, e você depara com um livro que você fala, nossa, isso aqui eu escrevia. E isso é muito legal. E você fala, então eu posso escrever, continuar a escrever, que talvez possa ser que vai dar certo, né? O mesmo aconteceu comigo com a poesia também. Eu achava que a poesia era algo extremamente difícil. Quando eu estudei, eu lembro que eu lia... Quando eu estudei na escola também, né? Eu lembro das poesias que a gente tinha lá. Eu lembro que eu gostava do Carlos Drummond, gostava de alguns poemas dele já naquela época, e outros, mas eu achava que era algo assim, não é para mim, é distante, é distante. Mas aí quando você para pensar, né, até no próprio movimento que vai acontecendo com o tempo de mudanças no estilo,
Hoje a poesia ela é mais livre, você pode tanto escrever um soneto, que é algo, né, que já vem de muito tempo, você pode escrever um soneto que tem uma estrutura própria, mas você também pode escrever um texto livre, uma poesia livre, e aquilo não deixa de ser poesia, continua sendo poesia. Obviamente, se você for escolher um estilo específico, você tem que seguir. Eu gravei recentemente com um cordelista aqui, e ele explicou, né, o estilo do cordel, e eu falei, cara, isso é muito complexo para mim conseguir, né? Por mais que eu escreva poesia, mas para ter esse ritmo, essa rima. Aí ele explicou como é que era que tinha que ser feita a contagem das palavras. A questão da métrica que é bem Isso, complexa. então assim, quando você escolhe, mas quando a pessoa gosta daquilo ali, vai buscar se aprofundar mais, né? Então, pelo menos para mim foi assim, tanto na crônica eu descobri que eu escrevi aquilo, passei a escrever mais e também passei a ler mais também, porque eu acredito que a gente aprende muito lendo, né? Entendendo o estilo do autor ali, como é que ele escreve. Nos livros que eu li, né, a respeito do processo de escrita, né, todos eles, além de ter dado dicas bem parecidas, falam que nada substitui a leitura, né? Uhum. Então, na verdade, o que tem de mais poderoso para você melhorar essa sua percepção de escrever, né, e de mundo mesmo é lendo. Eu concordo. Porque você vai lendo, você vai absorvendo aquilo. E a gente fica mais criterioso, fica né, mais criterioso Fábio? também. Porque, assim, você vai pegar um texto que você escreveu lá atrás e talvez você olhe e fale, nossa, esse texto poderia ter feito muito melhor, né? Poderia ter feito assim, assim, porque você já tem uma outra visão de mundo diante de tudo que você já... Então, a leitura ela vai te ajudar tanto nessa absorção de conhecimento do mundo, né? De conhecer coisas, de conhecer pessoas, filósofos, eventos, não só esse conhecimento, mas como você vai interiorizando estruturas. Você vai interiorizando estruturas. Sim. Sem sentir. Você vai lendo, você vai... Uma coisa que eu falo e que eu acho engraçado, assim, uma grande influência para mim, que acabou sendo, depois de eu perceber isso, eu acredito que tem influenciado, foi prestar atenção no telejornal, sobretudo aquelas matérias esportivas, né? Uhum. Que o repórter faz aquela matéria bem bonita, tal, e no final ele fecha com a frase de efeito e aquele negócio. E eu percebi que de um tempo, em determinado momento da vida, eu estava prestando atenção naquilo e meio que prevendo que ele ia retomar alguma coisa que ele jogou no início e vai fechar com isso. Já aconteceu de eu adivinhar como é que ele ia fechar aquela matéria e acertei. Uhum. Então você passa a observar melhor. Tem um olhar diferente. Porque se você escreve tipo aquilo, algo parecido com aquilo, né? Mais uma vez eu falo, né? Não dizendo que tem a mesma qualidade, mas é o mesmo estilo. Uhum. Então você consegue perceber aquilo, então seu olhar também vai mudando para as coisas. Então quando eu estou assistindo jornal, telejornal mesmo, eu presto bastante atenção no texto, né, na matéria ali. Uhum. E tem uns mesmo que eu vou falar, cara, isso não ficou legal. Poderia ter terminado melhor, tal. Então é algo também porque é texto ali, né? Uhum. É um texto que está sendo narrado, mas é um texto que está ali também e tudo é isso. Então é leitura também. Uhum. Né? Então, eu acho que isso aí casa muito com o que a gente falou sobre questão de dom ou é aprendizado, né? Porque isso tudo, esse seu olhar que você tem, essa observação de um telejornal, das coisas que as pessoas falam, tudo isso é aprendizado que você vai levar para a sua escrita, né? Então, mesmo que você não escreva todos os dias você está absorvendo conteúdo e que se você tiver um olhar mais crítico sobre isso, leva para a sua escrita, né? Porque o problema de hoje é que a gente tem conteúdo sem... A pessoa absorve, mas não... tira uma lição daquilo, não filtra também o conteúdo que está tendo, né? Eu acho que hoje tem muito acesso. Esse excesso de conteúdo, né? De tudo, de rede social, as pessoas preferem vídeos à leitura e tudo. Então, meio que sobrecarrega também, né? Você já não consegue processar tanta informação também, mas se ajustar um pouquinho o foco, você consegue perceber e aprender, né? E aprender, tanto assistindo um telejornal como na própria escrita, ou na própria leitura, né? Claro, a leitura também, a leitura, além desse exercício, a própria escrita, né? Tá fazendo também, você vai melhorando, você vai aprimora mesmo, né? E eu acho que esse aprimoramento, como você falou, por exemplo, talvez a pessoa tem... Geralmente, quando eu converso com as pessoas assim, escritores, e eu sempre faço essa pergunta sobre como começou a ler e escrever, se sempre gostou e tal, para ver essa questão, né? De aprendizado ao longo da vida, assim. Geralmente são pessoas que
de certa forma, já gostavam, tanto de leitura quanto de escrita. Muitas vezes escreviam ali de forma a deixar dentro do caderno, deixar dentro da gaveta, né? Até que teve em algum momento ali que alguém falou que o texto era bom. Mas são pessoas que não pararam, assim, sempre estão ali buscando escrever algo. Então, acho que isso é que vai fazer a diferença. Aí vai, escreve uma coisinha aqui, tem... As mulheres gostam muito, meninas gostam de escrever diário. Diário, né? Eu gostava muito de escrever de cartas. Então, tudo isso, mesmo que de forma inconsciente, que a gente faz ali ao longo da vida, isso vai nos fazendo aprimorar, né? E aí depois, lógico, por um processo consciente, você vai tendo, por exemplo, esse entendimento que a leitura vai te ajudar, que determinados livros sobre própria escrita também vão te ajudar, né? E então realmente é algo que tem que ser trabalhado. Você pode ter uma habilidade inicial, mas tem que ir buscando sempre estar aprimorando, né? E como você falou das leituras, eu quero que você me fale aí os livros assim que te marcaram assim ao longo da sua vida. Agora que é confuso. Tá, eu vou fazer um breve resumo, né, de tudo. Assim, vou começar por livros que não estão aqui, mas livros que eu li na escola e que gostei bastante na época da coleção Vagalume, né? O Escaravelho do Diabo, o Mistério de Cinco Estrelas, e, enfim, aqueles livros. Li quase todos e gostei bastante, né? E depois, já no ensino médio, teve A Moreninha, Memórias de um Sargento de Milícias, né? O Cortiço, que foi meu preferido dessa Cortiço, época. eu também, eu lembro muito de O Cortiço. Eu quero ler de novo, porque eu só li na escola, mas eu acho que hoje vai ter uma... Então, assim, é um livro que eu achei bastante interessante na época. Então, foi isso. Aí eu termino o ensino médio lá no ano 2000, né? Aí, o ano de 2001, eu não passei em vestibular, não passei nada, e fiquei em casa, estudando e relendo livros que eu tinha. Aí, chegou um ponto que eu já tinha relido tudo, né? Não tinha mais o que ler. Aí eu vi um livro lá que eu não sabia nem falar o nome na época, né? E aí perguntei para minha irmã se o livro era bom, né? O exemplar não está aqui, mas eu trouxe um da série para mostrar, para representar toda essa série. E Harry Potter, né? Pronto, mostrei para o pessoal. Acredito que todo mundo conhece. Eu trouxe o terceiro livro, né, da série e tinha lido o primeiro, que é dela, o segundo dela, que ela tinha ganhado de presente. Esse aqui eu tinha estagiado, né? O último dinheiro que eu ganhei não tinha mais nada, assim, o dinheiro já tinha acabado e eu comprei esse livro. Ou seja, minha última grana do período que eu estagiei na Codevasf, eu usei para comprar esse livro. E foi algo assim que foi pela primeira vez que de fato eu me vi viciado em leitura mesmo, assim. Foi um negócio avassalador mesmo, assim. Você vicia e aí ficava esperando o próximo livro, né? E depois vinha a notícia de que a autora estava com um bloqueio de criatividade, o livro não vai sair, e você ficava, moça, se essa mulher não escrever mais, e você ficava com aquela preocupação toda. Então, assim, foi claro, não estou dizendo que seja hoje o melhor livro do mundo, mas nenhum outro livro produziu em mim esse efeito, com né? certeza, te marcou naquele momento ali. Então, foi isso, né? Então, esse seria o primeiro livro, assim, que marcou, né, com força mesmo. Foi esse, e até hoje eu sou fã. Qual mais? Esse é A Garota das Laranjas, de Jostein Gaarder, né, que é o mesmo autor do Mundo de Sofia. É um livro bem marcante também, porque assim, é um autor que eu já li 6 livros dele, né? Eu trouxe A Garota das Laranjas para representar. Durante o tempo foi o autor que eu mais conhecia, né, que eu mais tinha lido e tudo. E eu gostei tanto dessa história que depois de ter terminado o livro, eu acabei escrevendo a letra de uma música da gente, que é Passagem de Ida Sem Volta, que acabou sendo a música mais conhecida da banda, né? Da gente, da Hipernova, é Passagem de Ida Sem Volta, que nasceu de uma frase desse livro. Então, é um livro também que eu passei muito tempo indicando. Esse é o Apanhador no Campo de Centeio. É um livro que eu gosto bastante e para mim foi marcante também, né? Uma amiga que me deu de presente, ela falou que era o livro preferido de Renato Russo. Aí eu fui ler o livro e eu gostei, mas de cada 10 pessoas que eu indiquei esse livro, só 2 gostaram. Então, eu descobri que é um livro que, embora eu goste bastante, tenha sido escolhido, está entre os 5 melhores livros do século passado lá da Inglaterra. Ele é bem eu nunca conhecido. Li não, mas ele é bem conhecido. Então, assim, é um livro que eu sei que ele não funciona com todo mundo. É esse aqui, é um livro que eu sei que não funciona com todo mundo. Quem gosta, ama, e quem não gosta, odeia. E esse cara aqui também é um cara que esse eu li. Gosto bastante, Carlos Ruiz Zafón, né? A Sombra do Vento. São 4 livros da série, né? Do Cemitério dos Livros Esquecidos.
E depois de Harry Potter foi outro momento de vício total também, foi nessa série de livros que é bastante interessante, e a narrativa dele é impecável, é um livro que você encontra de tudo, de suspense, a humor, uma trama super bem trabalhada, e eu acho incrível esse livro. E foi em Carlos Ruiz Zafón também, que tem até a ver com uma pergunta que você me fez agora há pouco, né? Que eu acho interessante, que no quarto livro ele coloca, né? Escrever é um ofício que você deve aprender, mas que não tem como ensinar. Então ele coloca que é possível você aprender, mas não tem como você ensinar. Então todos os livros que eu li, eu vou falar de um deles agora, de todos os livros, eu vou até adiantar aqui para não dar chabu. Deixa eu adiantar aqui. Porque esse foi você que me indicou, muito bom. Você vai se lembrar, esse livro para mim ele é simplesmente perfeito. Sobre a escrita, Stephen King. E para quem pensa o contrário, eu digo que se ele é autor de 50 best-sellers, eu acho que ele tem autoridade. Tem, com certeza. Tem filme que eu assisti que nem sabia que era dele. Sim. E que está na minha lista de melhores filmes de todos os tempos, né? Que é, exemplo, A Espera de um Milagre, Um Sonho de Liberdade. Sim. Então, histórias dele, né? Novelas dele que foram adaptadas para o cinema. E então ele coloca, né, que escrever é um ofício que você tem que aprender, mas que não tem como ensinar. E aqui Stephen King ele vai contando toda a trajetória dele de vida, ele dá dicas importantes, mas quando eu comecei esse livro, até pelo enunciado, as coisas, eu imaginei que falei, não, eu quando terminar essa escrita, já que o cara é tão bom, eu vou sair com uma ideia bastante definida de como escrever meu próprio livro, né? Exemplo. Então eu tinha essa ideia, eu vou terminar essa escrita já sabendo, ou essa leitura já sabendo como proceder, como escrever. Então você vai lendo o livro achando que vai ter algum segredo, que vai ter alguma dica. E na verdade, tanto esse como outro livro de Luiz Antônio Brasil, né, Luiz Antônio de Assis Brasil, né, que é Escrever Ficção, que é um livro excelente também, você percebe que entra isso que eu falei, de você ter habilidade para a coisa e ir lapidando ela. Porque aqui ele te fala como, assim como no outro e outro, o pessoal fala como, técnica é algo que pode ser aprendido. A estrutura, evitar o uso exacerbado de advérbios de modo, e não explicar, às vezes, muita coisa demais, porque se torna chato para o leitor. Evitar certos temas, certas organizações, dar preferência a um romance linear, né? Que você tem uma linha do tempo muito definida, que sem aquele negócio de flashback, outra coisa que passa no futuro, então que você pode confundir o leitor. Então, são dicas incríveis, mas todas de como escrever. Não tem uma sobre o que escrever. Isso é seu. Ninguém vai te ensinar a pensar, ninguém vai te ensinar a criar histórias. Para dizer que ele não fala absolutamente nada sobre o que, ele fala. E eu acho muito interessante o que ele fala, né? E na prática a gente que escreve já percebeu. Escreva sobre seu mundo, escreva sobre o seu universo, escreva sobre o que você conhece, o que lhe é familiar. Né? Porque senão a coisa senão seu trabalho se transforma em um trabalho de pesquisa, 100% de pesquisa, e você não vai convencer ninguém. Aí um exemplo que eu tenho, não sei se é em Zafón, eu acho que é em Zafón, que ele fala que o cara foi escrever um livro de amor, uma pessoa que nunca tinha se apaixonado. Aí foi fazer um livro de amor. Ele vai conseguir convencer quem se ele não sentiu ninguém as coisas que todo apaixonado sente quando está apaixonado. Então, se ele não sentiu aquilo, ele não vai conseguir produzir um bom trabalho. No máximo, ele vai fazer uma redação que ele precisa entregar para uma prova. Mas ele não vai conseguir convencer ninguém no livro dele. Então, a dica é essa. Escreva sobre seu mundo, escreva sobre seu universo, o que lhe é familiar, para não ter que fazer um trabalho totalmente de pesquisa, né? Que vai lhe cansar muito e que você vai acabar abandonando por não ter bagagem, por não ter ânimo, vai dar preguiça e você vai se sentir frustrado. Muito bom. E deixa eu ver o que mais. Esse cara aqui é o Gabriel Garcia Marques. Hoje eu digo que é meu autor preferido, né? Olha aí. Então, até que eu não sabia disso, olha, descobertas. Não, hoje é porque, assim, não dá para dizer que alguém seja meu autor preferido, sendo que eu li apenas um livro, né? Então,
Uma vez me perguntaram isso, qual autor preferido, eu fiquei em dúvida, né? Há 15 anos, se você me perguntasse, provavelmente eu diria Jostein Gaarder, porque eu já tinha lido 6 livros dele e tinha gostado. E hoje, como eu já li alguns livros, né, de Gabriel Garcia Marques, ia trazer 100 anos de solidão, mas está emprestado para minha irmã e não está aqui, mas esse representa. E hoje, até esse momento, é meu autor preferido. Eu acho ele um cara fantástico. Ele dentro desse universo dele do realismo fantástico, conta coisas incríveis e convence todo mundo, ainda que você saiba que é tudo ficção. Fantástico. Eu terminei de ler 100 Anos de Solidão recentemente. E é engraçado, né, que você falou ali sobre o Stephen King, que ele fala sobre... Você falou um pouco sobre o como escrever, que ele fala de você ter uma estrutura linear, que é totalmente o contrário que a gente tem em 100 Anos de Solidão, né? Sim. E aí você vê a genialidade de um autor que pega uma história fantástica, ao mesmo tempo muito humana também, porque, né, dentro dos personagens você vê muito humano, muita a pessoa, o sentimento que ela está vivendo. Faz uma história totalmente não linear, né, porque você vai para o futuro, para o presente, para o passado, vai e volta, se confunde com o nome do povo. Que é tudo o mesmo nome, você tem 4 nomes no livro para definir 32 pessoas mais ou menos. E você tem uma escrita genial, né? Genial. Que aí você fala assim, não, esse aqui saiu do nível, né? Saiu do nível. Esse aqui realmente é nível que tá ali dos geniais ali. Então, assim, perfeito. Isso são poucos, muito poucos, né? Então, é o que, né? O que ele vai falar e o como ele mesmo cria ali as coisas. Aí eu bato na tecla, né? Porque, assim, quando eu comecei... Não quando eu comecei a escrever, mas quando eu comecei a fazer pesquisa para publicar, né? Ir atrás de editora, tal, fazer orçamentos... começaram a me aparecer propagandas, né? O algoritmo já começava a entrar em ação naquela época. Então, se você falar alto perto de um telefone sobre algum produto, ele vai te oferecer, vai aparecer na sua timeline lá, vai te oferecer. Então, começou. Então, apareceu na época muita gente, curso, escreva um best-seller. Eu vou te ajudar a como escrever seu best-seller. Como tem um olhar crítico para essas coisas, eu falo, por que ele não escreve o dele? Não é mais fácil ele escrever, ganhar dinheiro e ficar rico? Porque você aprenda a vender milhares de livros. Como ganhar? Teve um lá que era mais incisivo ainda. Como ganhar 20 mil reais por mês com a sua escrita. Aí eu falei, e por que ele não ganha? Para que ele quer pegar esse ouro, essa informação privilegiada e dividir com outras pessoas? Porque ele não ganha sozinho esse dinheiro. Na verdade, a única pessoa que poderia ganhar dinheiro era ele. Se ele conseguisse enganar um número suficiente de pessoas, ele ia conseguir ganhar esses 20 mil, enganando os outros. Mas a pessoa não vai conseguir escrever. Então, assim, quem acredita que tudo é possível, que vai conseguir tudo, que todo mundo pode tudo, cai facilmente de um negócio desse. Eu não acho e ainda não vi ninguém para me provar que eu estou errado. E eu tenho larga experiência disso. E não falo essas coisas pelo que eu sou capaz de fazer, mas principalmente pelo que eu não consigo fazer. Porque se tivesse um treinamento específico, que fosse uma faculdade com mais um doutorado, e isso fosse me tornar um Gabriel Garcia Marques, ou um Machado de Assis... A gente já estava lá, né, Carlos Ruiz Zafón, já estaria lá. A gente já estava lá, já tinha se formado. Já estava formado e estava aí. Mas não existe. O que é que Gabriel Garcia Marques fez? Qual faculdade que Stephen King foi fazer? Qual curso ele fez? Qual curso de escrita criativa fez lá e tornou ele esse gênio, né? Esse mestre do terror que ele é, né? Não foi. Então, assim... como você falou, né? Você vai aprender técnicas, você pode aprender técnicas, como se faz um conto, como se faz um romance, a estrutura de 3 atos, jornada de herói, como é uma crônica, mas... É tudo técnica. Depois disso, se você não realmente... Se a pessoa não parar e botar no papel ali, e ter a história dela e ter... E muitas vezes, eu tiro isso até pela época da escola. Às vezes, a própria estrutura da redação, ela me travava quando tinha que fazer. Porque, assim, como é que a gente aprende a redação na época da escola? Um parágrafo para a introdução, onde você vai expor os temas. 2 parágrafos para o desenvolvimento, que são os temas que foram abordados lá em cima. E um parágrafo para a conclusão. E o último para a conclusão. Então, sua redação ela pode ser de forma expositiva, você ia colocar... Ou trabalhar de forma interrogativa. Você faria a interrogação já no primeiro parágrafo e nos outros 2 você responderia as perguntas feitas no primeiro parágrafo. Tipo, eu lembro até de um exemplo na escola, né? Há tanta fome no mundo, por quê? Né? Aí você desenvolveu um parágrafo. Então, assim, e às vezes você tinha até uma frase
para escrever que poderia ter sentido e falar o parágrafo ele não pode passar de 6 linhas, de 7 linhas, sei lá, então uma regra dessa. Te quebra, porque o seu sentido que você escreveu, ele ultrapassa aquilo. Aí você, vou dividir, mas vai ficar estranho. Tá? Aí eu vou perder a quantidade de parágrafos que tinha que ter, porque só podem ter 4. Então isso também acaba sendo uma trava, a depender de como você conseguiu organizar a sua ideia para determinado tema, né? Então eu vejo treinamento, dedicação, estudo como formas de melhoramento, de lapidar talento mesmo assim. Mas nenhuma delas vai ser capaz de criar do Neida não vai criar um cara como esse. E uma coisa interessante, só para concluir, que King fala, é sobre ferramentas. Ele dá até um exemplo interessante, né? Que ele foi consertar uma porta e era um pouco distante de onde ele estava. Ele pegou e levou a caixa de ferramentas. Aí a pessoa vai e pergunta para ele, mas por que você levou uma caixa de ferramentas inteira se você só ia precisar da chave de fenda? Ele, porque se surgisse algum imprevisto e eu precisasse de uma outra ferramenta, eu não ia ter que voltar tudo para ir atrás. Então, traga a caixa, o que precisar já está aqui. É o que ele coloca. Enquanto você não tem ideias, enquanto você não tem... Não custa nada você aprender mais, ler mais sobre estrutura, sobre técnicas. Isso não vai lhe prejudicar, isso vai lhe ajudar. Então, o que ele coloca das ferramentas, né? Você ter essa bagagem. Porque se sua ideia, né? Aquela ideia que você fala, essa ideia vai dar um romance. Se essa ideia realmente surgir, você está preparado, né? Para ela. Então, eu acredito que seja isso, que seja essa a ideia. Eu acho também que é muito você se colocar, essas ferramentas também, é muito você se colocar em situações que gerem criatividade. Por exemplo, como você falou, você é uma pessoa que gosta de contar casos, que observa, que assiste jornal, tudo isso, você está se colocando em ambientes, quando você conta o caso nos seus amigos, você já está se colocando em um ambiente que já está te gerando criatividade. No meu caso, por exemplo, acontece muito também conversando às vezes com a pessoa, mas ouvindo um podcast, às vezes a pessoa falou alguma coisa, aquilo me deu uma ideia. Meus filhos, minha família, né, um ambiente que eu estou ali, aquilo também me dá uma ideia, uma criatividade que veio ali. Desde que você tenha esse olhar, né, que você já está ali, realmente, não, eu quero fazer sobre isso, sobre aquilo. E aí você vai juntando essas ferramentas, né, aquilo que você percebe que traz criatividade para você, que traz conteúdo também, né? Você falando disso, tem uma máxima, não sei se li em algum lugar, não sei, mas é interessante ela, né? Só escreve quem vive. E eu vi isso bastante notável num livro que eu li de contos, chamadas telefônicas, né? O escritor, aqui sul-americano, eu acho que é do Chile, salvo engano, Roberto Bolanho. O nome dele era de um dos personagens de Chaves. É bem parecido. E, rapaz, o livro é incrível. Você precisa ver, é um livro que eu te indico, inclusive, né? Chamadas telefônicas. E é algo que você vai perceber, você fala assim, eu jamais poderia escrever um livro desse porque eu não vivi as coisas que ele viveu. E você vai perceber que não é tudo... É ficção porque é conto, mas... Você pode ver nitidamente que aquilo ali foi baseado em fatos reais. Tem parte do autor, né? Ou dele, ou de algum amigo dele, mas são coisas que são tão nítidas assim que você vai perceber. Né? Então, outro exemplo, tem um cara que eu sigo no Instagram, CSI Paraibano, né? Ele é policial civil, um perito da Polícia Civil. Então, assim, ele também, o tipo de trabalho dele, embora lide com situações difíceis, né, de fazer perícia em cenas de crimes, de morte, né, assassinato brutal, tudo. Cada ocorrência dele é uma crônica. Então eu acompanho lá, às vezes eu leio e às vezes eu nem vejo também, mas cada ocorrência ele tem um texto muito bom. Que nasceu daquilo. Aí você fala... Coisa que só ele está vivendo. Ele só está vivendo, então jamais eu poderia escrever algo porque eu não tenho aquela vivência, né? E o tipo de trabalho que eu tenho também não me favoreceria isso. Então, se você viaja bastante, se você vai viver perrengues, essas situações, né? Quanto mais estímulos você tiver, eu falo no mundo real, né? Você vai acabar absorvendo isso e produzindo, né? Seus textos, produzindo suas crônicas. Exemplo, o último texto, penúltimo, né? Antepenúltimo texto que eu escrevi que eu até postei, que fala sobre
o luto, né? Aquelas mensagens, alguém faleceu e todo mundo fica curioso para saber, ninguém tem coragem de perguntar, vai ler todos os comentários e tal. Aí eu fui vendo aquilo ali, eu fui achando interessante, e eu falei, isso aqui dá um texto. E escrevi e ficou legal. Então, assim, nunca vai ter, assim, sempre alguma coisa. Então, os estímulos, eles são múltiplos, né? Então, pode surgir de situações... Sim, o tempo aqui, deixa eu te mostrar isso. Não, pode ir. Bom, esse cara aqui é Hector Abad. Ele é um escritor colombiano e do meu hábito, né? Assim como eu comecei a ler Harry Potter lá em 2001, sem saber do que se tratava, sem sequer saber pronunciar o nome, eu continuo trazendo esse hábito de ler um livro e só depois de ler um livro que eu vou ler isso aqui, ó. Que eu vou ler sinopse, que eu vou ler resumo. Para não estragar a surpresa, para que não tenha nenhum spoiler, para que não tenha nada. Eu leio tudo. Leio a orelha, leio a Não, eu leio depois. Eu leio antes, que eu não dou conta. A não ser que alguém que tenha me indicado. Não, foi indicado. Não, claro, se você chegar numa livraria... Seja uma pessoa bem... Se você chegar numa livraria e tiver que escolher um livro, realmente você vai ter que fazer isso. Né? É aconselhável que se faça isso. Mas como esses livros, esse, né, que você me indicou, outro... Como foi tudo indicado e eu confio na pessoa, então não leio. Nesse caso, sim. Então, quando eu vou ouvir, quando alguém me fala de um livro, atualmente eu estou lendo A Insustentável Leveza do Ser, de Mila Kundera. Eu vi o pessoal passou no jornal o dia que soube da existência do escritor e do livro. Esse livro está na minha lista também. Quando ele faleceu. Então, quando eu vi aquilo, aí eu falei, anotei. Eu pensei, qual a chance de um livro chamado A Insustentável Leveza do Ser? É fantástico o nome desse livro. Não tem como o livro ser ruim. Um livro com esse título não tem como ser ruim, cara. E aí eu comprei, tô lendo, tô adorando também, assim, entendeu? E esse foi uma amiga que me indicou também, A Ausência que Seremos. Mas, assim, o tradutor optou por isso, mas eu acredito que, porque o título em espanhol o ouvido, né, que para a gente olvidar, assim como para eles, é esquecer. Então, não soaria tão bem o esquecimento que seremos, né? Então, eles colocam a ausência que seremos. Entendi. Mas lá dentro do texto, quando você vai descobrir o porquê do nome do título, né? Ele coloca, já somos a ausência que seremos, já somos o esquecimento que seremos. Então, você percebe que, de fato, foi uma opção da tradução para soar melhor. Pelo menos é o que eu acredito. Posso estar errado. E esse livro, né, como eu li sem saber do que se tratava, pelo tamanho, pela estrutura, eu acreditei se tratar de um romance comum, um romance, ficção. E já nas primeiras páginas eu descobri que se trata de um livro de memórias. Ele é organizado de fato em formato de romance, mas é um livro de memórias. E descobri isso porque o nome do autor já aparece, né? Ele é Hector Abad, ele é filho de um político colombiano que tem o mesmo nome, que era um médico sanitarista, já trabalhou em diversas agências do governo colombiano e tal. E aí ele começa a contar toda a vida dele, desde a infância, do pai, e aí ele começa a dizer o que vai acontecer com o pai. Meu pai morreu. E aí você já fica curioso para saber, né? De que o cara morreu. Aí em determinado momento ele fala que o pai foi assassinado. E aí você já quer saber mais por que assassinaram. E aí você vai. E ele vai discorrendo, né? Ele escreve assim, mas a escrita dele é impecável, sabe? Legal. E aí você começa a perceber outras coisas. O que eu disse, né? Eu até postei no Instagram. Foi um livro que chegou assim meio que do nada e que já ocupou o meu top assim, dos melhores livros que eu li na vida. E é um livro que eu recomendo bastante, esse. A Ausência que Seremos, de Hector Abad. Esse livro, eu acho que você já deve ter ouvido falar dele. Sim. Foi a mesma pessoa que me indicou esse, ela acabou me dando esse aqui de presente também. E Encontro Marcado, de Fernando Sabino. Na época eu defini esse livro como uma crônica gigante, assim, sabe? Porque ele começa a falar, claro, é ficção, mas também é realidade, né? Foi a vida dele, a vida dos amigos dele, de todo um período ali. E bastante interessante, assim. Foi um livro que eu li, assim, e fiquei com vontade de reler. Legal. E eu achei interessante, né? Que tem uma parte que ele descreve aí, que tinha um amigo dele com quem ele praticava natação, né? Inclusive ele chegou a deter alguns recordes nacionais, né, de natação. E ele falava de um amigo, não cita nome e tal. Aí um dia eu assistindo aquele programa Estrelas, né, na Rede Globo, e Ivo Pitangui, né, o cirurgião o plástico, o famosão e tal, estava falando, mostrando algumas fotos, falando da vida dele. E Ivo Pitangui foi e falou, aí mostrou uma foto, eles em cima de aquelas plataformas de piscina, né, de salto.
que ele falou, isso aí sou eu e Fernando Sabino, na época a gente praticava natação. Rapaz, quando eu olhei aquilo que eu vi, eu falei, caramba, que massa. Então, tipo assim, aí você vai percebendo, né, fazendo esses links. E você vai ver que muita coisa é real e muita coisa em comum. Eu, por exemplo, com minha própria vida, né, de coisa da infância que ele vai contando tudo, então tem temas bastante marcantes, essa questão do passar do tempo e tudo, e é um livro que eu acho fantástico mesmo, acho que assim. deve ter esse tom de crônica também, porque ele é cronista, Cronista, né? também, já li também... uma crônica dele também, achei muito bom. interessante. E para fechar, esse livro aqui é o eu já li esse livro também. Terra Papagaio. Esse livro, de longe, é o livro mais engraçado assim, que eu já li na vida, né? Se bem que Zafon também tem um personagem lá, Homero Fermin, que é super engraçado, mas você tem outras partes que não sejam de humor. Esse aqui, tudo que se conta é humor, né? Então, são os primeiros momentos, né, da chegada dos portugueses ao Brasil. Então, ele conta desde a travessia, né, as pessoas que foram escolhidas para vir para cá, os degredados e tudo. E aí ele começa a contar de forma humorística, então ele pega conceitos da época e começa a contar de forma engraçada, né? Como é que as pessoas agem. Por exemplo, tinha aquele mito da época, né? Que a Terra era plana. Sim. E que o mundo acabava em uma grande cachoeira, né? Que ia cair. Então, enquanto eles estavam atravessando, eles tinham esse temor que isso pudesse acontecer. Outros falavam que próximo do fim do mundo, diz que a água ia ser... que a água começava a ferver e tal, então tudo se gera um desespero e a história começa a se desenrolar, e na chegada lá também, esse primeiro contato com os índios, a amizade que ele faz com o índio. Então, assim, para mim é um livro fantástico mesmo e gosto bastante. E é um livro que eu sempre indico, né? Passei a indicar esse livro mais que qualquer outro, porque eu acho que ele deveria ser mais conhecido. Eu conheço grandes leitores, gente que sei lá, já leu 300, 400 livros. E eu pergunto, conhece Terra Papagaio? Não. A pessoa nem sequer ouviu falar de Terra Papagaio. Eu falei, pô, é um livro tão bom e tão pouco conhecido, então eu faço essa propaganda gratuita. Leia, que é um excelente livro. E agora que você já trouxe todo esse panorama aí, já dá para te conhecer melhor, né, Fábio? Conhecendo seus livros? Eu acredito que sim. Mas agora fala um pouco só... Fala se você tem algum novo projeto literário, se você planeja escrever mais, e fala um pouco sobre os seus livros, como é que as pessoas encontram para comprar, como é que é o processo. Bom, vou começar a falar desse livro aqui, foi o primeiro, né? Como eu já disse, o Crônicas de um Autor Desconhecido, o que tem alguns textos que eu disse que não sobreviveu ao tempo, e também eu já tirei ele do ar, né? Se alguém quiser comprar, tiver interesse, tem que falar comigo, né? Pelo Instagram, @FábioBJL. Só isso. Eu vou deixar o link dele aí na descrição do vídeo, gente. Pronto. Esse aqui ainda é possível comprar, ele está na Amazon, tanto no formato impresso quanto no digital, né? Kindle, e-book, enfim, outros formatos também. Então, esse está disponível ainda, né? Chegou na Amazon, digitou lá o melhor livro da minha rua, ele vai aparecer. Ou então no próprio Instagram, falando comigo e que... vai conseguir até um preço mais em conta também, né? Isso aí. E tem algum novo projeto aí de escrita? Bom, eu tenho alguns textos lá, né, de crônicas ligadas a eventos que aconteceram na cidade, né, em Bom Jesus da Lapa. E eu acho que já devo ter uns 4 ou 5 textos. Então, assim, para o momento, até que surja uma outra ideia, a bola da vez seria concluir, né? Escrever outros textos para conseguir formar esse texto de crônicas especificamente para os lapenses, né? Que não faria sentido para os lapenses. Esse é, de fato, um livro feito para lapenses, por conta de eventos da própria cidade mesmo. Entendi. E, a princípio, é essa a ideia. Em relação às crônicas que eu vou escrevendo, eu vou postando nas redes sociais mesmo, porque eu acredito que seja até vamos dizer assim, eu acho que seria o melhor local para se colocar, até porque retrata muito o momento. Sim. Se eu escrever algo que tiver mais cara de conto e que eu notar que ele possa sobreviver ao tempo, eu guardo para talvez um futuro livro de contos, né? Mas é coisa de momento e eu estou vendo que vai ser melhor, vai funcionar melhor ali para a rede, eu posto na rede social e tal. Então é isso, né? Como os últimos textos que eu postei mesmo, e acredito que tenha mais. Hoje tem até uma moça, ela falou comigo, ela é de uma página de notícias, né? De lá, ela falou, pô, você devia participar aqui da sessão de crônicas da gente, né? Tipo, escrever uma coluna e tal.
Aí eu nem respondi ela ainda, mas a princípio, assim, é algo que eu vou falar. Aí entra naquilo que a gente falou, né? Eu quero um texto, exemplo, se eles falarem eu quero um texto por semana, aí eu falo, não dá. A pressão já... Mas não dá, até porque assim, eu não vou ter tempo para isso, eu não vou ter ideia para isso. E eu também não estou disposto a escrever redações, né? Eu já não gostava de escrever redações. Na escola não faz sentido alguém falar, escreva sobre isso. Pode até nascer textos aceitáveis, razoáveis, mas não vai ser algo que vai me empolgar, que vai me deixar feliz também com o resultado. Mas se ainda assim ela quiser, eu falo, eu autorizo vocês pegarem todos os meus textos que estão no Instagram e postar na página de vocês de acordo com a conveniência do momento, se você achar que tem espaço. Ou então, se eu escrever algo novo, eu passo para vocês. Mas sem ter aquela obrigação de escrever semanalmente e de ter, né? Então, é isso. Muito bom. Fábio, a gente já está chegando aqui ao final do nosso podcast. De forma resumida, assim, o que você diria para a pergunta como contar histórias? Se alguém chegasse para você e falasse assim, Fábio, me ensina aí, como é que conta uma história? O que você responderia? Aí eu ia ter que citar Zafon, né? Você tem que aprender, porque ensinar não tem. E eu acredito que é isso. Para quem gosta, de fato, é o tipo da coisa que eu acho que a pessoa que gosta de contar histórias, a gente já conhece. Meu pai, por exemplo, ele adora contar histórias. E desde pequeno eu ficava ouvindo as histórias dele, né? Tem um tio bisavô meu também. Hoje ele está com 104 anos. O cara é um exímio contador de histórias. Então, ele contando a história da infância dele. Imagina aí, coisa de 100 anos. Então, é um negócio interessante. Então, tem pessoas que, às vezes, elas não sabem sequer escrever, mas contam histórias com habilidade absurda, né? Então, eu acho que quem tem esse dom, quem tem essa predisposição, ou melhor, quem tem essa característica, ela vai acabar arrumando um meio de dar vazão para isso. Seja de forma verbal ou seja na própria escrita. Agora, se a pessoa não teve esse estalo, essa coisa, mas que lê e acha interessante e quer, eu acho que deve tentar. Eu acho que ninguém deve desistir de nada antes de tentar. Eu acho que a tentativa é super válida. Assim como eu tentei na música, né? Eu acho que eu excedi um pouco. Não precisava ter tentado 10 anos. Tava na cara que eu não tinha jeito nenhum para música. Mas eu acho que é válido a pessoa fazer um curso de escrita criativa, sem compromisso, né? Sem achar que vai sair de lá um Gabriel Garcia Marques, por exemplo. Mas eu acho que é válido. Eu também acho. Eu acho muito válido. E você aprende muitas coisas que você passa a ver os textos de forma diferente, né? Quando você vai começar a escrever, já muda. Escrever ficção, por exemplo, o maior aprendizado que eu tive em escrever ficção não foi em como escrever, mas na leitura dos outros livros. Exato. A minha análise em relação ao livro melhorou. Melhora personagem muito. E tudo. Então, isso é interessante. Então, são os livros assim, interessantes, porque por mais que você não saia de lá sabendo escrever, sua visão, seu olhar crítico sobre livros melhora bastante. Você aprende a analisar livros assim. Tanto é que eu vou reler os dois justamente para melhorar essa visão minha sobre livros já prontos, para eu aprender a analisar, porque às vezes a pessoa me pergunta sobre um livro, eu fico sem saber por onde começar, o que é que eu vou dizer disso, sem dar spoiler e tal. E eu acredito que nesses livros sobre escrita, né, tirando os de propaganda enganosa, eu acredito que eles são bastante válidos, sobretudo para você aprender a analisar estruturas de também livros. Também acho. É isso. Então, Fábio, eu quero agradecer, né, mais uma vez por você estar aqui. Enfim, deu para você estar aqui conosco, né, para falar um pouco aí sobre o seu processo criativo, sobre seus livros, sobre os livros que você leu ao longo da vida. É sempre válido. Eu gosto muito de ver o que as pessoas leem, porque como eu falei, né, olhando para os seus livros aqui, dá para te conhecer um pouquinho mais. Eu acredito que sim, né? Eu acho que quando a gente vê assim a história das pessoas, a gente consegue ter uma noção do que a pessoa tem se aprofundado, do que ela tem buscado por meio dos livros que elas leem, né? Então eu agradeço pela sua presença, por poder ter compartilhado, né, esse conhecimento aqui com a gente. E tem alguma frase que você quer deixar aí para o pessoal? Tem alguma última coisa que você queira dizer? Ou tudo está dito? Bom, agradecer, né, esse espaço, essa oportunidade. O papo foi muito bacana, né? A gente chega um pouco tímido, né? Esse estúdio fantástico. Muito bonito esse espaço. Parabenizar vocês, né, por essa iniciativa. É muito bom o programa e vale muito a pena. Muito educativo mesmo. Valeu. Então, eu quero agradecer a vocês que ficaram aqui até o final, né? Vocês que estão aqui, se você gostou realmente, eu quero te pedir que você compartilhe, que você curta,
para que o YouTube entenda, né, que esse conteúdo é de valor, né? Porque para ele entender que é de valor, você tem que curtir, tem que compartilhar com outras pessoas. Então, esse é um pedido que te faço. Não vai te custar nada, é só apertar o dedo aí que está tudo certo. Agradecer também ao Colégio de Curso Gauss, mais uma vez, pela parceria, pelo comprometimento de estar aqui conosco, né, patrocinando esse podcast, por acreditar no poder transformador dos livros e da leitura. Lembrando que estamos aqui sempre em episódios quinzenais, tá? Falando sempre sobre livros, sobre escrita. Sempre tem algum escritor aqui da nossa região, da região de Barreiras, para trazer algum conhecimento nessa área, ou então para a gente estar conversando sobre literatura mesmo, gêneros literários. Hoje a gente pôde conhecer um pouquinho mais sobre as crônicas. Então, agradeço, Fábio. E eu esqueci aqui, ó, de indicar esse livro também, ó, as 100 melhores crônicas brasileiras. Vou deixar essa dica aí no final, porque esse livro também esse livro aqui tem muita crônica muito boa. Então, deixo essa dica e nos vemos no próximo episódio. Valeu!